casais de vôlei, né? Estamos nos reunindo aí quase toda semana. Tem sido um tempo bom, para a glória de Deus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, leitura bastante conhecida, capítulo 19. Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 19. Desligar ele, baixar. Melhor, né? Lucas, capítulo de número 19, versículo 1. A história do nosso irmão Zaqueu. Bastante conhecida, fácil de encontrar. Amém? Todos encontraram? Vocês estão aqui? Amém? Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. A minha está um pouco diferente, mas não tem problema não. Deixa sair mesmo, que é bom que a gente mistura as leituras. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Só até aí. O verso de número 9. Zaqueu, irmãos, ficou bastante conhecido, né? Aquele louvor, entra na minha casa, né? Entra na minha vida, explodiu aí, como a gente sabe. Até grupo de carnaval estava cantando, né? Não sei se vocês viram. Tudo que era banda, irmão, de forró, né, Van? Sabe, tudo, né? Axé, estilo, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Então esse Zaqueu ficou bastante conhecido aí por causa dessas pessoas aí tocando, né? Falando sobre Zaqueu. Meus amados, o que eu quero trazer nessa noite para vocês é sobre o verdadeiro evangelho. Nós estamos aí numa época que está crescendo muito, né, sobre a inteligência artificial, né? Hoje tudo é inteligência artificial e há um monte de aplicativos sobre inteligência artificial. E a palavra já diz, né? Artificial é algo que não é natural, é uma imitação. Por exemplo, quando a gente vai comprar alguns bolos ou refrigerante, né? A gente sabe que está lá escrito bem pequenininho, aroma artificial. Até parece, o gosto até parece, mas é algo artificial, né? É uma imitação, é algo que não é natural, é uma imitação. E hoje nós usamos essas expressões, né, verdadeiro evangelho, porque infelizmente, irmãos, existe um falso evangelho.
E nós pregamos, né, olha, a verdadeira palavra, a verdadeira conversão, a verdadeira igreja, o verdadeiro culto, o verdadeiro Deus. E nós sabemos que, teoricamente, né, ou praticamente, isso não existe, porque só existe um evangelho, que é esse evangelho de Jesus. Só existe uma palavra, só existe um Deus. Só que nós usamos esse tipo de expressão, né, o verdadeiro evangelho, a verdadeira conversão, porque tem tantas coisas que têm acontecido aí, principalmente aqui hoje, né, os mais velhos, mas até hoje passa, né, que eram as pessoas que vinham testemunhar num determinado canal de TV, e aí dizia, não, eu andava arrastando uma cachorra, vamos usar essa expressão daqui, né? E aí eu conheci Jesus. Eu tenho 3 prédios, 2 casas. Eu digo, menina, é bom demais servir Jesus desse jeito. Vocês já viram esse testemunho? Hein, Duda? Não, agora minha vida mudou. Eu digo, rapaz, que bom, né, Bruno? Eu acho que nós estamos seguindo o evangelho errado, porque eu acho que tem gente que não mudou em nada. Né? Casa alugada, dívida e mais dívida, parece que os problemas aumentaram. Aí alguém diz assim, não, mas com esse Jesus parece que o negócio foi piorar. Já vi pessoas dizendo isso? Enquanto que eu vi aqueles testemunhos tão bonitos. Só que nós sabemos que isso não é verdade, né, irmãos? Eu não estou dizendo que Jesus não possa fazer isso, irmãos. Ele é todo poderoso. Para ele, irmãos, isso é nada. As riquezas, né, ouro, prata, como ele chega a declarar, meu é o ouro, minha prata. Isso para Deus é nada. A gente sabe que Deus, ele pode fazer isso nas nossas vidas. Amém? Deus pode fazer isso. Mas quando se trata do evangelho, irmãos, evangelho não é isso. E o que é evangelho, irmãos? Evangelho é mudança de vida. Você estava em um caminho, o Senhor disse, esse caminho não. Agora é outro caminho. Você estava seguindo uma direção, o Senhor disse, não, você tem que seguir por outra direção. Esse caminho que você está indo aí é caminho de morte. Esse caminho não vai te levar para lugar nenhum. Mas eu tenho um caminho. Ele chegou a declarar isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é esse verdadeiro caminho, né? Claro que isso foi uma das coisas que eu citei. E eu já passei, irmãos, eu já vou fazer aí 20 anos já de caminhada, 20 anos, né, filho? Já fez? Casamento é que vai fazer 20, né? Hoje a minha esposa veio, irmão, por hora de Deus. Ela é meu HD externo. Aí, nesses 20 anos, irmãos, eu já vi tanta coisa, irmão Gilmar, que você diz assim, meu Deus, o que foi aquilo, né? Eu sou do tempo, irmãos, não faz muito tempo também assim, né? Não sou tão velho assim também. Mas eu já vi, irmão, sabe, o tempo que as igrejas, para que fosse culto de verdade, o pastor orava e aparecia ouro na boca dos irmãos. Quem é que é desse tempo, né? Tinha que aparecer ouro, irmãos. Aí depois veio o paletó, derrubando todo mundo. Eu acho que tem uma pedra dentro daqueles paletó, viu? Aí, óleo ungido, tem que ter óleo ungido, óleo ungido. Eu já fui, né, de algumas igrejas, e aí uma irmã pediu, né? Pastor, eu quero óleo. Tu quer óleo, irmão? Quero. Um pouquinho de óleo. Aí depois a irmã chegou testemunhando, né? O pastor perguntou depois, mas por que esse óleo aí? Não, meu marido não era crente, eu botei na comida dele para ver se ele se converte. Irmãos, era tanta coisa que acontecia, sabe? O pregador está pregando aqui, irmão Gilmar, ele diz, receba a unção, a água que ele está bebendo, ele jogava no meio do povo, receba a unção, né? Irmãos, tantas coisas, e aí no nosso tempo de inocência, a gente diz, não, olha, isso é evangelho, isso é o poder de Deus, oh glória. Mas isso, irmãos, não trazia transformação nenhuma. Não era o verdadeiro evangelho, né? A essência do evangelho, o evangelho que realmente entra na vida do homem e muda completamente a sua vida, porque evangelho é isso, evangelho é
transformação de vida. Você era uma pessoa e agora, depois de Jesus, você é outra pessoa totalmente diferente. E nós vamos ver isso aqui na história de Zaqueu. Zaqueu, que é uma história bastante conhecida, né? Mas nós vamos perceber, irmãos, uma história simples que nós vamos ver aqui apenas no Evangelho de Lucas, mas um homem que desejava ver o Senhor Jesus. E de uma forma bem interessante, creio eu, que o Senhor sondou o seu coração e ele não simplesmente queria ver de uma forma curiosa, porque tinha muita gente também curiosa que andava ali com Jesus, que apenas queria ver quem é esse homem, filho de Zezinho, de Maria, está fazendo curas, maravilhas, quem é esse homem que a gente está vendo aí, que a gente escuta, né, sobre a sua fama, que mortos são ressuscitados, leprosos são purificados, pessoas são tocadas, curadas, quem é esse homem? Mas, mente de pregador, né, eu penso eu que o Senhor não só enxergou isso, mas viu uma sede no coração de Zaqueu. A ponto de Zaqueu subir, né, numa figueira brava, no sicômoro, ele de pequena estatura, e ele procurando ali ver Jesus, e aí Jesus vê aquele homem e disse: ei, Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. Quantas pessoas queriam ali ver Jesus, tocar em Jesus, né? Quantas pessoas, mas ele diz: Zaqueu, hoje é contigo o negócio, o encontro é contigo. Porque creio eu que Jesus enxergou, sabe assim, uma sede tão grande no coração de Zaqueu, a ponto de dizer: Zaqueu, hoje você tem esse privilégio, hoje eu vou ficar na tua casa. E aí Jesus entra na casa e Zaqueu, irmãos, era um publicano, né? Para quem não sabe, irmãos, o publicano, ele era escolhido do Império Romano, ele pertencia ao judaísmo e ele cobrava imposto dos seus próprios irmãos, do seu próprio povo. Só que não era simplesmente uma cobrança, eles aumentavam, extorquiam o povo, cobrava mais. Então ele era uma pessoa suja, um ladrão, um corrupto. Acho que os políticos hoje, vamos dizer assim. Fica mais claro, né? Então, imagina, as pessoas dizem: olha só, ele está se hospedando na casa de um pecador. Eu tenho uma tradução lá em casa, a NV, a BV, que é a Bíblia Viva, né? E ela dizia desse jeito, ele se hospedou na casa de um pecador conhecido. Dizia desse jeito a tradução. Então, era sabido ali de todos como era Zaqueu, quem era Zaqueu, um homem sujo, corrupto, mas que Jesus viu ali no coração dele, né, essa vontade de ver Jesus, de tocar em Jesus, de provar de Jesus. E aí, por mais que as pessoas dissessem isso, mas Jesus deixou isso bem claro aqui já no finalzinho, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Zaqueu era esse homem perdido que precisava desse encontro com Jesus, né? Por mais, queridos, que hoje, uma das coisas também já da atualidade, que é das igrejas, né, um evangelho inclusivo, e hoje, irmãos, está uma epidemia, eu não sei se já tem aqui na cidade do Crato já, né? Não sei se já tem dessas igrejas que você pode vir e você pode permanecer do mesmo jeito, que não precisa de mudança, né? Que você pode ficar do jeito que você está. E quando nós falamos, queridos, desse evangelho, dessa palavra, dessa mudança que Jesus causa em nós, não é algo criado por nós, não é algo criado pela luterana, não é algo criado por Bruno, né? E glória a Deus que homens e mulheres de Deus que têm a oportunidade de ir para esses programas, né, secular, e as pessoas fazem essa mesma pergunta, né? Você crê desse jeito? Qual o seu pensamento em relação a gênero tal? Qual o seu pensamento em relação a gênero tal? E sei o quê? Glória a Deus que tem homens sábios que dizem: não sou eu que estou pensando, é a Bíblia que diz. Então, quando nós falamos desse evangelho, irmãos, ele é para acolher a todos, porque essa é a vontade de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, se não me engano, capítulo 2, ele deixa bem claro que a vontade de Deus é que todos sejam salvos.
que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus. Mas a partir do momento, querido, que você tem, né, esse encontro com Jesus, não tem como mais, irmãos, a gente permanecer o mesmo. Eu vi um grande pregador dizendo, achei interessante, que é como se a gente fosse atropelado por um caminhãozão bem carregado. Então nós somos atropelados, irmãos, por essa graça. E a nossa vida muda. Não existe, irmãos, nós temos esse encontro com Jesus, sermos tocados por Ele. E se você também permitir, porque também tem isso, né? Nem todos, infelizmente, permite com que Jesus entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua vida. Mas aqueles irmãos que permitem, ele pode ser o pecador mais sujo. Ele pode cometer seja o que for aqui nesse planeta Terra, irmãos. Mas quando ele permite, Deus transforma a vida dessa pessoa completamente. Amém? Você crê assim também? Deus muda, irmãos. Eu acho lindo isso, sabe? Eu já participei, queridos, e eu creio, sabe, no poder de Deus. Eu falei dessas coisas que aconteciam, mas também eu sei diferenciar, a gente sabe diferenciar o que é poder de Deus, né? O que é a graça de Deus. Eu já fui para lugares, irmão, já participei de reuniões que a presença de Deus ali era palpável, sabe, Bruna? Coisas que você, sabe, passou ali na minha cabeça. Nossa, passou 15 minutos. Tinha passado mais de 3 horas, irmãos, e a gente está ali orando, adorando, sabe, poder de Deus, graça de Deus, maravilha de Deus. Por mais, irmãos, que eu já tenha visto, eu já vi um cadeirante se levantando, já assim do meu lado, já vi maravilhas acontecendo, por mais que essas coisas aconteçam, irmãos, mas uma das coisas mais lindas que eu acho é quando uma pessoa tem encontro com Jesus e a vida dela é transformada. Não tem algo melhor, irmãos. Eu sei que é lindo, né? A gente se emociona. Imagina uma pessoa entrar aqui, nunca enxergou, irmão, e ela sair daqui curada. Já pensou nisso? Uma pessoa surda, nunca ouviu nada, e ela escutar a voz do seu pai, da sua mãe, imagina só. Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Mas uma das coisas mais lindas, querido, que eu acho, é uma pessoa, irmãos, que era totalmente mundana, corrupta, devassa, imoral, sabe? E ela ter a sua vida transformada. Você olhar para ela, dizer assim, fulana teve um encontro com Jesus. Não é lindo isso? Alguns aconteceram conosco, sim ou não? Você também, irmãos. Como a gente diz o ditado, alguns eram cão chupando manga. Era ruim, irmão. Ninguém te suportava. Tu era a criatura mais perversa da tua casa, irmão. Aí olha você, ai, bonitinho, santinho. Vai ser. Ninguém nem imagina como tu era lá atrás, hein? As garras. Tinha gente, irmãos, que nem pavio tinha, já viu? Explodia com tudo, brigava com todo mundo. Fulano vai ver, vai escutar. É hoje. Hoje eu vou entrar naquela empresa. Fulano vai ver. Aí hoje acontecem essas coisas com você e você tem até vontade, sim ou não? Estou dizendo que crente é besta não, tá, irmãos? Mas tem coisas, irmãos, que a gente diz, não precisa disso mais não. Não é verdade? A gente brigava até em fila de posto, irmão, fila de comprar coisa. É minha vez, fulano chegou atrasado, eu estou aqui, faz a tempo. Cheguei 5 horas, chegou 7 horas, você está mentindo, né? Não, mas não sei o que, brigava por tudo, por tudo. Hoje é uma criatura de paz, irmão. Sim ou não? É criatura nova, transformada, né? Vivia brigando com a esposa vivia brigando com o marido. As coisas ainda acontecem, de vez em quando, mas é menos, né? Não existe casal perfeito. Mas mudou, querido, sim ou não? A vida transformada é outra. E o nome disso é o quê? É graça de Deus. É o Evangelho de Jesus. A sua vida é outra. É interessante, se nós formos folhear aqui, irmãos, a Sagrada Escritura, lá em João, no capítulo de número 3, Jesus se encontrando com Nicodemos. O que é que ele diz para Nicodemos? Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos faz uma pergunta boba que talvez nós faríamos a mesma pergunta, irmãos. Parecia uma pergunta idiota, né? Mas nós faríamos a mesma pergunta porque para eles ainda não era claro.
E aí Nicodemos disse, mas porventura eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, nascer de novo? E o Senhor fala para ele que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava falando do nascimento espiritual. Nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios, né, um versículo clássico nosso, né, que já é antigão. Quem lê Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Quem lembra? Se alguém está em... Não, só quem está acordado. Vamos lá? Se alguém está em... É o quê? Nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, queridos, essa mudança, ela precisa acontecer, sabe? Porque esse evangelho, irmãos, essa graça que vem sobre nós, é muito lindo, como eu falei, se nós fôssemos aqui meditar, né, muitas passagens da Sagrada Escritura, como por exemplo, eu quero que os irmãos abram lá comigo, lá em Romanos, capítulo de número 6, depois nós vamos para o capítulo de número 8, olha que lindo. Romanos, no capítulo de número 6, não vamos ler todos os versos não, tá, irmãos? Mas Paulo fala dessa graça, né? Ele está continuando aquilo que foi escrito no capítulo de número 5, do pecado que abundou e da graça que superabundou. E aí ele faz a pergunta aqui no versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele responde no 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E o versículo 11 diz assim, ó. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. E o versículo 15, mais uma vez, ele pergunta, e então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E ele responde de novo, de modo nenhum. Eu acho forte esse versículo 16. Acompanha comigo. Ó. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, ao 17, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Como eu falei no início, aqueles que permitem, porque nós sabemos, amados, que nós vamos lutar contra o pecado até você partir ou Jesus voltar. Não importa qual será o teu encontro, mas nós vamos lutar contra essa natureza ruim até encontrarmos com Jesus. Nós sabemos que a mudança ela acontece na nossa mente, né? Como a gente diz, a metanoia, não é isso? Eu disse certo? Os teólogos aqui. Então essa mudança acontece aqui, irmãos, na nossa mente. Mas essa natureza, ela não se converte. Ela continua a mesma, irmãos. Então nós vamos continuar lutando todos os dias até a gente olhar naqueles olhos de fogo, né, do Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos lutar todos os dias. Mas a luta se torna menos complicada, menos difícil, quando você faz isso aqui, ó, no versículo 17. Quando há um desejo, né, de você obedecer de coração. Ou seja, você está aqui, você obedece, você continua na caminhada, porque é de coração. Não que alguém fica no teu pé dizendo, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Claro que às vezes é bom o empurrãozinho do irmão, né, do pastor, pegar nas orelhas. E, sabe assim, é bom às vezes, né? Às vezes a gente não gosta não, mas é bom. Mas quando você deseja obedecer, irmãos, a gente sabe que é diferente. Quando um crente se converte, ele diz, não, pastor, mesmo eu sendo uma pessoa que eu tenho a natureza ruim, mas eu quero obedecer, eu quero permanecer.
Eu não quero ficar atrás, eu não quero ficar no pecado. Não, eu quero se converter de verdade. Né? É lindo isso demais. Mas é preciso que você obedeça de coração. Como Jesus viu ali o coração de Zaqueu. Para que o Senhor declarasse, irmãos, voltando aqui para Lucas, né? Para que o Senhor declarasse isso, para que ele declarasse assim, olha, hoje houve salvação nessa casa, é porque ele viu o coração de Zaqueu. Ele viu a mudança de Zaqueu. Porque a partir do momento, querido, que você tem esse encontro, aí a sua vida é transformada. Voltando lá para Lucas, mas deixa marcado aí Romanos, nós vamos perceber aqui, ó, no versículo de número 8, ele diz assim, ó, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que é isso? Ele está dizendo, Jesus, hoje eu estou mudando de vida. Eu não quero ser mais aquele ladrão, aquele corrupto, eu não quero ser mais, Jesus. Hoje, então, irmãos, foi uma presença tão constrangedora de Jesus ali na vida de Zaqueu, naquele lugar, que ele disse, não, Senhor, eu vou devolver. Veja que Jesus não falou nada para ele. Jesus não disse, olha, você é um ladrão, você precisa devolver. Olha, você tem aí umas coisas que você fez, você precisa restituir aquelas pessoas. Jesus não precisou dizer isso para ele. Porque a verdadeira conversão, ela causa isso em nós, essa mudança. Ou seja, algumas coisas que você não faz mais, não é porque alguém está no teu pé, né? Não é porque, não, eu não estou fazendo mais porque a igreja diz agora que é proibido. O pastor disse que eu não posso entrar em algum lugar mais não. Como se a gente tivesse poder sobre as pessoas, né? Mas, a partir do momento, irmãos, que ela se converte, não precisa ninguém, está dizendo, irmão, olha só, vigia, tenha cuidado com isso, tenha cuidado por onde você anda, tenha cuidado nos lugares que você está, tenha cuidado com as pessoas, tenha cuidado com o que você fala. Não, automaticamente, irmão, Jesus, ele faz essa obra em nós, como fez Zaqueu, entendeu? Só a presença de Jesus ali naquele lugar, ele disse, olha, Senhor, hoje eu devolvo. E Jesus não perguntou nada para ele. Mas ele teve essa atitude. Porque uma pessoa que teve esse encontro com Jesus, a atitude dela é outra. Aí vamos lá para Romanos, capítulo de número 8. Deixou marcadinho. Por que disso, irmãos? Ele diz, primeiramente o versículo 1, né, que é bastante conhecido. Já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O verso 5 diz, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Pulando para o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele continua, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E para encerrar esse verso 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então isso é uma obra do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, olha, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é forte, né, irmãos? O mesmo Espírito que entrou lá no terceiro dia e levantou Jesus, é o Espírito que está onde? Em nós. E aí, se nós formos ler mais, eles estão recebendo um Espírito
de escravidão e tal, recebeste um espírito de adoção que clama, Abba, Pai, agora nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros, e assim vai, irmãos. Então, veja o que é que Deus causa em nós. Mas, como eu falei, tudo depende das nossas escolhas. Se você deseja o caminho do pecado, ele está dizendo o quê? É morte. Se você deseja continuar na prática do pecado, é morte. Mas se você deseja obedecer, aí vem o quê? A justiça de Deus, a justiça de Cristo, aquilo que ele fez por nós. Por isso que ele traz essa declaração logo aqui no início. Já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, amados, tudo depende das nossas escolhas. Por mais que, como eu falei, o poder de Deus é abundante, irmãos. A graça de Deus é poderosa. Deus pode transformar, como eu falei, a criatura mais horrenda que você possa dizer assim, fulano ali, acho que não tem jeito para ela, não. Olhou pessoas assim, né? Fulano ali, não. Fulano ali é tão bonzinho, pode ser que ele se converta, mas aquele lá, aquele ali não tem jeito para ele, não. A gente já declarou assim, né? Fulano ali não tem jeito para ele, não. Mas tem jeito, irmãos, porque a graça de Deus, ela é forte, ela é poderosa, e ela transforma a vida do homem, seja como for. E para nós encerrarmos, queridos, aquela hora abençoada voa, né? 3 coisas aqui para nós meditarmos. Eu quero que você guarde isso para nós encerrar a ministração. A primeira coisa é, você teve um encontro com Jesus. Quando você olha para você, será que houve transformação? Quem era você lá atrás e quem é você hoje? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer assim, rapaz, fulano, eu não imaginava não. Eu dei para ela 3 meses. Já ouviu alguém dizendo isso para você? Já disseram isso para mim, irmãos, porque eu aprontei muito. Minha esposa está aí de prova. Irmãos, aprontava tudo que você possa imaginar. Não usei droga, né? Não matei ninguém, graças a Deus. Mas festa, bagaceira, bebida, o que você possa imaginar, irmãos, eu fui aí. Mas quando as pessoas, elas olham para você, será que ela diz assim, rapaz, fulano ali, Deus fez a obra na vida de fulano. Eu conhecia fulano, que era os gritos aqui dentro de casa, era os maiores palavrão, olha só, é outra coisa. É totalmente diferente. Eu não estou dizendo que a gente não grita não, que a gente dá uns gritos em casa, né, irmão? Principalmente quando os meninos aprontam, né? Aí a chinela voa. Estou dizendo isso não. Mas algumas coisas que você já passava do ponto, né? A sua vida, no seu trabalho, as pessoas dizem assim, fulano, olha, quando fulano chega aqui parece que vem uma nuvem negra. Hoje não, hoje as pessoas encontram, né? E você diz, fulano, tem um negócio diferente, que é isso? Né? É a paz de Jesus no nosso coração. Então, medita nisso nessa noite. A primeira coisa, o que foi que aconteceu na sua vida. A segunda coisa é quais são as atitudes que você tem tomado, o que foi que transformou, qual foi a sua posição em Jesus. Você é uma pessoa melhor ou você regrediu? Porque eu sei, irmãos, que nós passamos, né, a nossa vida é igual os batimentos, né? Tem hora que, né? Tem hora que a gente, né, quem louva tem hora que não quer mais louvar, quem toca não quer mais tocar, quem prega não quer mais pregar, quem conduz a igreja não quer mais conduzir. Eu vou deixar essa aí, ó, que se exploda essa igreja, né? Esses irmãos, ou raça ruim, raça crente. Tem hora que a gente diz isso no nosso coração, né? Eu já fui pastor, irmão, 6 anos, eu sei como é luta. Às vezes a gente diz isso, né, no nosso coração, mas uma das coisas que você não pode, irmãos, e graças a Deus eu nunca fiz isso, irmão, graças a Deus, isso é a misericórdia de Deus, nunca passou no meu coração de eu querer voltar às práticas velhas, irmãos, graças a Deus. Eu já esfriei, a gente esfria na fé, né? Mas assim, eu vou voltar? Não, irmãos, graças a Deus, isso nunca passou no meu coração.
de voltar às práticas velhas. A gente esfria. Mas algumas coisas precisam melhorar, sabe? A sua vida de oração, o seu amor pela palavra, sabe? Aqui na Luterana, graças a Deus, não tem essa briga de cargo, né? Mas tem gente que, eu quero um cargo. É cargo, não é carro não, tá, irmãos? É cargo. Eu quero fazer alguma coisa, Bruno, e tal. Aí tem gente que, né, fica alvoroçado, eu quero fazer. Mas, na sua simplicidade, irmãos, que às vezes a gente pensa que obra de Deus é somente quem está aqui pregando, né? A gente pensa que obra de Deus é alguma coisa só relacionada à igreja. Não, Deus pode te usar lá no teu trabalho, irmãos, na tua faculdade, né? Deus pode te usar onde for. Mas será que isso tem crescido a sua vida, de você olhar para você e dizer, eu tenho orado mais, eu tenho buscado mais, sabe? Não é para que ninguém veja, não é para que o pastor veja, os irmãos vejam, não. É a sua vida com Deus, é o seu particular com Deus. Isso precisa crescer em você. Não é normal que um cristão regrida, não, irmãos, não é normal. Como eu falei, a gente passa por muitos pontos, a gente é um ser emocional e hoje a gente se abate por tanta coisa, né? Tanta coisa, e tem gente que nunca foi sarado das feridas do passado. Tem gente que foi, né, curado até de uma cura física, mas o emocional ainda é um lixo, ainda abalado, ainda não venceu, né? Tem pessoas que elas têm ferida com pessoas que não podem nem citar o nome, né? Não falo nesse nome não, por quê? Não, porque aconteceu lá em 1943, eu ainda tenho um trauma, nunca venceu. Então, tem pessoas que ainda são abaladas emocionalmente, ou alguma situação, né? Eu sei que às vezes a gente passa por isso, e tem gente que leva um bom tempo para ser curada, às vezes o emocional na sua vida. Mas você em Deus, querido, precisa deixar com que o Senhor venha fazer essa obra na sua vida, primeiramente, e você cresça em Deus, que você seja mais motivado, sabe, a vir para a igreja, a fazer alguma coisa, que Deus faça isso no teu coração. E a terceira coisa, irmãos, que é o ponto principal, tudo é por conta da eternidade. Porque a gente não vai ficar aqui não, irmãos. A qualquer momento, Hebreus deixa muito claro que está escrito, o homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Independente se algumas pessoas creem ou não naquilo que nós acreditamos, mas todos nós vamos comparecer diante de Cristo. Todos. Apocalipse deixa muito claro que vão ser abertos os livros e nós vamos ser julgados pelas coisas que vão estar ali, né? Toda a nossa vida vai estar lá diante de Deus. Então nós vamos prestar conta, irmãos, todos. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer por amor a Cristo, e o que nós passamos a fazer porque agora nós somos cristãos, não tem a ver simplesmente porque a igreja está pedindo, não. Tudo tem a ver porque o seu desejo pela eternidade, irmãos, cresceu cada vez mais. Você é mais firme hoje, por quê? Porque você tem uma meta, a nossa meta é Jesus. Amém? Ainda que a gente, irmãos, não prove de algumas alegrias, talvez você não consiga a casa dos sonhos, o trabalho, a faculdade, talvez você não consiga isso. Mas uma coisa é certa, se você permanecer firme, irmãos, o lugar lá, Jesus está preparando. Vocês estão aqui comigo? Isso é o que nos motiva a pregar, o que nos motiva a fazer a diferença, o que nos motiva a orar, o que nos motiva a viver em santidade, a renunciar às coisas lá do mundo. O que é que nos motiva, irmãos? É o desejo pela eternidade, é aquilo que está reservado para nós. E é interessante, aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo deixa isso muito claro, eu acho isso muito forte, onde ele diz aqui no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Está difícil, irmão, mas aguenta. Está complicado, ixi, esse negócio de ser crente, eu acho que não dá certo. Não, dá certo, irmão. Dá certo.
Mas você precisa muitas vezes deixar de ser um religioso, querer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e muitas vezes não é, irmãos. Deus tem a sua forma de trabalhar, e às vezes nós queremos do nosso jeito, irmão, e não é do nosso jeito, irmão. Tem coisinhas que Deus está ali, ó, trabalhando em você. Então tenha paciência. Que às vezes as pessoas dizem assim, eu já conversei com muitas pessoas, elas dizem, não, mas parece que o negócio está travado, parece que nada acontece. Tenha calma, irmão. Tenha paciência. Mas que os seus olhos sejam fitos em Jesus. Amém? Pode acontecer o que aconteceu. Olhe para Jesus. Fixa os seus olhos nele. Que você permita com que essa graça te alcance. Claro, eu citei aqui Zaqueu, eu poderia citar a mulher samaritana já no capítulo 4 de João. Eu poderia citar, inclusive, o apóstolo Paulo, né, que teve esse encontro com Jesus, e a vida desse homem, irmãos, foi transformada. Está aqui as cartas, né, desse encontro com Jesus, desse evangelho que mudou a vida dele, a vida de Paulo. Tantos outros, e a sua vida também. A sua vida é o maior testemunho aqui na terra. É a sua vida. Então, que as pessoas possam olhar para nós, irmãos, mesmo com as nossas dificuldades, fraquezas, limitações, mas que a gente possa testemunhar e dizer, Jesus, ele ainda pode mudar vidas. Jesus, ele faz. E o maior milagre, como eu falei, são vidas transformadas pelo poder de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? A gente já ficou muito tempo sentadinho, né? Vamos orar, queridos. Eu quero que você reflita consigo mesmo, você e Deus, com seus olhos fechados, fique à vontade.